região. Estúdio CBN. Agora, 2h46, 11 cidades aqui da região de Campinas têm o índice de arborização menor que o registrado para o estado de São Paulo, são dados divulgados pelo Censo 2022. Essa taxa leva em consideração a quantidade de imóveis ocupados com ao menos uma árvore no entorno. Em todo o estado, esse é o caso de quase 75% das residências. Esse levantamento considera só árvores com mais de 1,70 m e também áreas urbanas. Para entender melhor como isso é considerado, a gente conversa agora com o Ivan André Alvarez, ele que é pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, fala conosco aqui ao vivo no estúdio CBN. Oi, Ivan, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, como é que vocês vão? Tudo bem? Tudo bem, Ivan? Bom, eu queria que você nos ajudasse a entender, né, esses números divulgados pelo censo. A gente tem aqui 11 municípios, então, da região que tem a taxa menor, né, do que a média do estado, citando alguns aqui que até surpreendem porque são municípios aí já mais verdes, né, e menores, como Serra Negra, por exemplo, Águas de Lindóia, Amparo, algumas das cidades que tem essa taxa de arborização menor. No circuito das águas, né? Exato, né, que é aí um refúgio verde aqui na região, né? Então, por que isso acontece, Ivan, e como que isso é aí medido, né, e considerado pelo censo? Então, bastante interessante isso, porque o IBGE mudou a sua forma de avaliar a arborização urbana do censo de 2010 para 2022. Mas então é difícil a gente comparar um censo com o outro. Mas pelo que eu pude apurar da metodologia, é uma metodologia que ela vai estar avaliando o que está em torno de cada residência, na face imediata aonde, por exemplo, está o quarteirão que aquela residência está. Antes eles olhavam também a face da frente do quarteirão da frente. Então, de certa forma, diminui a quantidade de árvores por domicílios. Agora, o canteiro central também ele ainda é avaliado. E interessante que, por exemplo, numa rua que você tem um canteiro central e tem a face da frente da residência, você conta os dois, né? Então, e na face oposta também conta os dois, o que a gente poderia dizer que está superdimensionando de alguma maneira. Mas o que a gente entende é que, com relação aos municípios aqui da região, o que a gente pode pensar? Esses municípios, eles têm áreas rurais maiores, né? Então, a gente tem uma sensação de que são municípios verdes, né? Por quê? Porque a gente está vendo o entorno ali, mas muitas vezes as residências, em frente à residência não tem. Vamos pensar no caso de Pedra Bela aí, que talvez é o pior índice da região. Quando você vai a Pedra Bela, você percebe ruas muito estreitas, aonde não há possibilidade de arborizar, né? E é interessante que daí você fala, poxa, mas até os próprios habitantes lá, mas eu não tenho a sensação que é uma cidade sem árvore, porque você está muito próximo das áreas rurais que tem bastante verde. Basta você pegar e olhar no Google Maps que você enxerga isso, tá? Aí vamos comparar com um município que está aí no topo, que é Olambra. Olambra é um município dos mais novos, onde você tem calçadas maiores, e que foi permitido e foi feito um planejamento para arborizar. Então, de fato, quando há planejamento, você tem mais arborização, certo? Então, isso talvez seja um dos fatores que mais assim contribuíram para esse ranking da nossa região aqui. Ô Ivan, queria fazer uma pergunta sobre a taxa de arborização. Ela não diz exatamente se faz diferença para o solo, por exemplo, para a temperatura. O que você pode dizer para a gente sobre essa taxa? Então, isso é um fator interessante, porque quando a gente está falando, o que o IBGE está contando árvores, ele está mostrando para a gente que existem árvores próximas à residência, mas ele não está dizendo a qualidade dessa arborização urbana. Então, basta ter um indivíduo com mais de 1,70 m que ele é contado.
Agora, compare uma árvore de 20, 30 anos, que já tem uma copa frondosa, que já está propiciando tudo isso que você está falando, por exemplo, diminuição de temperatura, amenização aí das mudanças climáticas, né? Ou mesmo até um solo permeável, quando você tem calçadas verdes. Isso o IBGE não conta. O que ele conta? Se tem árvore ou não tem árvore. E não a qualidade, digamos assim, o tamanho da copa. E aí eu aproveito até para colocar uma questão. Como é importante a gente preservar as árvores que a gente tem, já de um porte maior, não cortá-las, fazer o máximo para preservá-las, porque elas já estão dando essa sombra, elas já estão propiciando aquilo que nos interessa em termos de arborização urbana. É um índice interessante, o do IBGE mas ele precisa ainda de um certo aprimoramento, né? A gente está até levando umas sugestões para eles, para que possa aí mensurar de uma forma um pouco mais qualitativa, mas não deixa de ser assim, digamos, um norte, para a gente perceber, alguma coisa não está legal ali. Aí quando você compara dentro de uma própria cidade, você pode comparar um setor censitário de outro, e aí a gente percebe as diferenças dentro da própria cidade. Então, quando eles divulgam, eles estão divulgando o percentual da cidade como um todo, mas a gente não está analisando ali quais são as diferenças dentro do município. Até citando aqui para o nosso ouvinte, essas cidades que têm a taxa de arborização menor que a taxa do estado aqui na região são Santo Antônio do Jardim, também Espírito Santo do Pinhal, Socorro, Santo Antônio de Posse, Monte Alegre do Sul, Serra Negra, Águas de Lindóia, Amparo, Tuiuti, Pinhalzinho e Pedra Bela. São essas cidades aí com um índice menor de arborização, mas embora não tenham tantas árvores em frente às residências, né, Ivan, como você explicou, que é o considerado para esse censo, como a gente fala de cidades que são menores, que já estão em áreas aí mais afastadas, mais arborizadas no entorno das cidades, a gente tem de fato um impacto na qualidade do ar, qualidade de vida nessas cidades por conta dessa arborização menor? Veja bem, Tayla, o que a gente está mostrando, o que os dados do IBGE estão mostrando? Aonde tem área urbana, quanto mais urbanizado, mas você tem efeitos aí, digamos assim, de influência para mudar o microclima e o meio ambiente. Então, o que acontece? Grandes cidades como Campinas, como Jundiaí, cidades maiores assim, você tem a área urbana invadindo inclusive a área rural. E aí o censo é interessante, porque o censo não só pega aquela área delimitada como urbana, mas a área que está urbanizada, ou seja, dentro da área rural tem também áreas urbanizadas, e aí ele vai lá e conta o número de árvores. Então, às vezes dá a impressão que essas cidades têm mais árvores, proporcionalmente mesmo, do que aquelas árvores. Mas quando você vê uma cidade como essas que você está falando do Circuito das Águas, tem a área rural muito próxima, tem um monte de árvore em torno e não está urbanizada, então eles não estão contando. Deu para entender? Sim. Então, isso é interessante, você vê cidades menores com uma qualidade ambiental boa, mas não representado nesses números da arborização, porque estamos falando do urbano. E esse índice, eu acho que ele serve muito mais para grandes cidades, para a gente entender como é que está. Então, vamos comparar Campinas, por exemplo, com Goiânia, vamos comparar Belo Horizonte com São Paulo. Você vê, São Paulo está em torno de 64%, se não me engano. 67%. Então, 67, isso. Então, é algo que a gente tem que estar avaliando caso a caso. Não dá para ser um índice que a gente generaliza de uma forma assim. Claro que a gente está estudando a nossa região aqui, então a gente tem que pensar um pouco. O que não exclui arborizar mais esses municípios que estão com percentual baixo, encontrar soluções, mesmo para onde você tem calçadas muito estreitas, uma urbanização assim, digamos, mais precária nesse sentido. Pois é, foi citado Campinas, Ivan, quarta cidade com mais de 1 milhão de habitantes em número de árvores, né? 84,38%. Mas a gente sabe também que é uma cidade que tem muitos parques e bosques, né? E que agora está tendo projeto de microflorestas que está sendo discutido na Câmara, tal, e que já está sendo implantado para melhora do clima. Mas ao mesmo tempo a gente tem as periferias, por exemplo, com muito pouca árvore, né? Como que teria que ser feito esse plano, afinal de contas, se na quantidade tá ok, na distribuição nem tanto?
Pois é, primeiro a gente tem que ressaltar e parabenizar a gestão do município nesse aspecto de estar criando essas microflorestas. Isso é muito interessante, ela ameniza bastante os microclimas, né? Agora ela precisa realmente estar no lugar onde deve se priorizar a arborização. Quer dizer, a gente tem que arborizar a cidade inteira, mas a gente tem que começar onde tem menos árvore. E onde a gente tem menos árvore, justamente nas áreas do município que não houve planejamento. São áreas, geralmente, que a urbanização foi acelerada, não deu tempo de se fazer esse planejamento. Então, o que acontece? Campinas é uma cidade que eu chamo de verde injusta, ou seja, ela tem uma má distribuição da arborização urbana. Se você tem áreas, por exemplo, como o Taquaral, como a cidade universitária, com bom índice de arborização, quando você vai para alguns locais, Nova Aparecida, algumas áreas mais longe, mais periféricas ao centro, a gente encontra um índice muito baixo. E esse índice se reflete na qualidade de vida, onde o ar piora, a qualidade do ar piora, e ainda por cima você não tem aquele efeito imediato sobre a residência. Por que o IBGE analisa a residência, o entorno da residência? Porque é onde a árvore que está fazendo maior influência. Aí a gente volta para aquela questão da qualidade. Quer dizer, se eu não analiso o tamanho da copa da árvore, eu não sei se está sombreando a residência ou não, né? Então, é importante que a gente entenda que a árvore em frente, a árvore da calçada, ela é de extrema importância para essa qualidade de vida do morador. Falando sobre essa questão da qualidade, né, Ivan, que a gente tem visto em Campinas, por exemplo, é até a substituição que é feita pelo poder público de algumas árvores em parques, em praças, como o Centro de Convivência, por exemplo, em que a prefeitura chegou a anunciar a troca aí de árvores, né, na verdade a retirada de árvores que têm risco de queda, que são impróprias para esse espaço, e o replantio, aí claro que são de árvores menores, né? Qual que é o impacto disso quando a gente pensa na qualidade para esses espaços? Então, você tocou num assunto muito importante. A gente está vivendo hoje quase que um início de caos climático, onde a gente percebe, basta sentir as temperaturas, estamos no outono, né? A gente já teve temperaturas muito menores no outono. A gente percebe chuvas atípicas para o mês de abril. Está agora prometendo aqui uma concentração muito grande de chuva. Tudo isso é um efeito que precisa ser minimizado, porque a gente não consegue voltar para trás. Então, o que a gente tem como expectativa para melhorar o ambiente da cidade? A árvore que já está consolidada. O que a gente chama de árvore consolidada? A árvore que já está trazendo os benefícios de apreender carbono, de interceptar a água da chuva, não deixar que ela escorra de uma vez, né, e cause transtornos, a questão da diminuição da temperatura, e fora todos os outros fatores psicológicos da árvore. Então, o primordial é manter a árvore que está lá em pé e fazer ao máximo. E essa avaliação precisa ser com muito critério. E algo que está acontecendo na nossa cidade, além dessa substituição, que, ao meu ver, deve ser olhada com mais cuidado, é a questão das podas. Nós estamos vivendo um absurdo de poda que está se fazendo nas cidades, que está diminuindo a copa das árvores. A nossa companhia energética aí tem feito podas drásticas que têm desbalanceado as árvores e podem causar danos terríveis, inclusive de queda delas, porque enfraquece, né, o sistema radicular das raízes que estavam ali para um determinado tamanho de copa. Ele passa a não ter sentido de existência quando você tem uma copa cortada. Você cortou aqui, morreu raiz embaixo. Qual é a tendência? De ter maior queda, entendeu? Por isso que a gente toma tanto cuidado com a poda. E aí isso é algo que precisa ser visto com muito cuidado. E quando você substitui uma árvore, deveria ser o último passo, não o primeiro, tá? Então, por quê? Porque se você substituir, ela vai levar anos e anos para trazer esses benefícios. São questões aí para o poder público pensar também, avaliar, que vão além desse índice, então, né, de arborização que é informado pelo censo, pelo IBGE. Tem outras também questões aí que não são avaliadas, né, Ivan, por esse índice que foi divulgado. Eu agradeço muito aqui a sua participação com a gente, o Ivan André Alvarez, ele que é pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, falando conosco. Muito obrigada, viu, Ivan? Uma ótima tarde para você. Eu que agradeço, boa tarde a todos e aos ouvintes também.
Obrigado, Ivan. A gente tá aqui, tem o relato do nosso ouvinte que morava no São Quirino, mudou pro Novo Maracanã, na região do Campo Grande, e diz que exatamente todo o distrito do Campo Grande tem muito pouca árvore. Foi até esse assunto que nós tocamos aqui com o Ivan. Tayla. Pois é, agora são 3h01. A gente faz uma pausa pro intervalo pro repórter CBN e já volta com mais informações.